Planeta Terra. Uma rocha estranha flutuando no espaço por cerca de 4,6 bilhões de anos. Um lugar com idade tão avançada certamente sediou muitos eventos ao longo de sua existência. E o mais interessante, belo e raro de todos eles foi chamado de vida. Em toda a Via Láctea é impossível detectar fenômeno parecido. É uma exclusividade daqui. Bilhões de anos de evolução fizeram com que seres dotados de vida nascessem e crescessem, se reproduzissem e morressem. Uma cadeia de eventos muito específicos e improváveis definiram ao longo das eras que ser teria vantagem, que ser reinaria sobre a superfície e que ser se extinguiria ao longo do caminho. Um dos elementos mais marcantes de toda a formidável história da vida foi a morte. A extinção permitiu com que a posse da Terra passasse de ser para ser ao longo das eras. E naturalmente elas aconteceram várias vezes, determinando quem morreria e quem evoluiria. Dos micro-organismos oriundos da sopa primordial às primeiras formas de vida terrestres, que deram lugar mais tarde aos grandes dinossauros, que foram substituídos depois pelos mamíferos, e por fim, pelo ser que evoluiu de tudo isso e tomou controle do planeta por um brevíssimo período, o ser humano. É sobre essa era que falaremos aqui. A era dos pensantes seres que evoluíram e se alastraram pelo globo como um relâmpago. Um ser dotado de consciência complexa e habilidade de aprender muito rápido. De usar tudo o que estiver ao seu redor para cobrir as suas desvantagens biológicas. Os seres humanos criaram ferramentas, dialetos, abrigos, meios de locomoção e mais tarde grandes cidades. Aparelhos poderosíssimos que lhes permitiam se conectar com indivíduos do outro lado do planeta. Adestraram outras espécies, desenvolveram medicina avançada, pisaram na Lua, mandaram sondas para outros planetas e gastaram muitos recursos naturais. Extinguiram muitas e muitas espécies inferiores ao longo de sua história e nada na Terra podia mais se opor à supremacia da humanidade. A humanidade era um relâmpago que surgiu do nada e em pouco tempo tomou tudo e se tornou poderosa, até que ela veio novamente. Aquela que era, é e sempre será maior que qualquer civilização ou espécie. A extinção. Foi no ano de 2010, segundo o calendário humano. Um fungo, um vírus, bactéria, não se sabe exatamente o que era. Arma biológica ou a própria vingança da natureza contra a imposição da humanidade acima de todos os outros seres ou recursos naturais. O que gerou os mortos que caminhavam. A praga veio como um fantasma e quando se deram conta, já era poderosa e numerosa demais para ser detida. Todos estavam infectados, e o conceito do que quer que havia infectado a todos era simples. Todo aquele que morresse, por qualquer causa ou razão, depois de um tempo ressuscitaria, mas não com a mesma consciência ou a cognição avançada de antes. Não aquele ser outrora inteligente e altamente evoluído. Se transformaria numa máquina descerebrada de matar, sem sentimentos, sem memórias, sem nome. Um ser que mataria a própria mãe sem hesitar, que a devoraria selvagemente por um tempo, até que a única necessidade que o movia atacasse novamente, a vontade compulsiva de se alimentar de outro ser. Um predador implacável, não podia ser parado com um tiro no peito ou qualquer lugar do corpo além da cabeça. Não sentiria dor e continuaria avançando, não se cansaria nunca e seu único ponto fraco era a destruição do cérebro. A praga residia ali, era ativada pela morte do indivíduo e tomava conta do sistema cerebral responsável pelos movimentos básicos do corpo e necessidade de se alimentar. Contudo, esse ponto fraco demorou a ser descoberto, bem como as consequências de uma mordida pútrida que um deles poderia causar. Eram fatais. Como um veneno de cobra sem antídoto, levava qualquer um a óbito. E depois de um tempo, mais um andarilho se juntava ao exército.
Os militares mais treinados para a situação estavam na linha de frente de tudo isso, com todo o recurso e avanço tecnológico e armamento em mãos, mas não foi o suficiente. Nem chegou perto. A falta de experiência com aquele tipo de ameaça fez com que estes fossem os primeiros a morrer, enquanto protegiam os cidadãos comuns, que observavam tudo aquilo acontecer em desespero, até que a ameaça os alcançou. 90% da população mundial havia morrido em menos de 6 meses, e o número seguia aumentando. Os mortos-vivos haviam ganhado a guerra sem muito esforço, e as outrora poderosas e grandes cidades agora eram propriedade deste novo ser. Os poucos sobreviventes que restaram, usando sua alta adaptabilidade, conseguiram aprender a combatê-los, exterminá-los, mas eram muitos para simplesmente serem dizimados. O planeta era deles agora. E a breve era da humanidade havia dado lugar à nova era, a era dos mortos que caminhavam. E anos se passaram. Os já escassos humanos sobreviventes agora estavam em menor número ainda, pois além dos mortos, havia também outra coisa para ameaçar a sobrevivência daquele já escasso grupo. Dun, 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 dun. Little pig, let me in. Outros humanos. Uma marca notável da humanidade era o estrago que ela causava a si mesma, apenas por discordâncias ideológicas entre si. Guerras outrora devastaram a civilização. E agora, mesmo depois da queda da humanidade, as guerras continuavam a existir. E os humanos continuavam a se matar, se aproximando cada vez mais da extinção completa. Até que não. O tempo continuou se passando. Cerca de 10 anos depois do início do apocalipse, as antigas cidades jaziam esquecidas e agora cobertas pela vegetação que crescia livremente pelas avenidas, prédios, monumentos. A poluição já não existia mais e o céu agora era mais estrelado à noite. Ainda existia alguns vestígios da humanidade ao longo do planeta. Eles começavam agora a se entender e criar aglomerados notavelmente grandes, onde prosperavam mais uma vez e se reproduziam. Crianças nasceram e cresceram naquele mundo. Nos últimos 10 anos, depois de tanto apanhar, a humanidade havia aprendido a lidar com a ameaça. Sua alta adaptabilidade e habilidade de aprender rápido haviam os levado até ali e agora parecem estar prosperando, esperançosos de um dia chegarem ao que eram antes do fim do mundo. Mas provavelmente estão enganados, porque enquanto eles evoluem e aprendem, a praga misteriosa que tomou conta de mais de 7 bilhões de seres humanos segue incubada em todos os mortos e os vivos também. E os andarilhos seguem os donos do mundo. São a maioria massacrante. Ao longo de todos os seus 4,6 bilhões de anos, o planeta Terra tem ensinado uma única grande verdade aos seus habitantes: tudo está evoluindo. E se tudo está evoluindo, é só uma questão de tempo, até que os famintos mortos-vivos aprendam maneiras mais eficazes de se alimentar dos humanos e enfim os reduza a nada. Uma coisa é certa: um dia a humanidade desaparecerá, será esquecida no tempo, assim como todas as eras antes dela. Os mortos-vivos um dia virarão pó, e outro ser dominante surgirá, até que o planeta simplesmente morra, vire uma rocha deserta igual a todas as outras suspensas no vácuo. E a vida, esse fenômeno raro e belo, também seja esquecido no tempo. Até lá,